importantes dos slides. Vocês vão ver que eu vou acabar pulando bastante coisa. Mas eu já vou começar agora, que deu 2 horas. Vamos ver quantas pessoas tem. Eu vou colocar no chat a, a lista, mandando a lista de história. Mais para frente eu mando de novo para o final, se vocês preferirem. Ou se alguém também quiser ficar remandando, fica aí no chat para vocês mandarem se alguém pedir. Enfim, vamos lá. A gente vai estudar agora esse período que a gente chama de Idade Média, que é um período gigantesco, tem muita coisa para falar. Como vocês podem ver aqui, eu coloco sempre também a linha do tempo para ajudar vocês a se situarem. E a Idade Média a gente divide entre alta e baixa Idade Média, sendo a alta período de ascensão, né, entre aspas, esse período que a gente fala que é a formação das organizações sociais de toda a Idade Média, de como as pessoas vivem, como elas se organizam socialmente, se relacionam economicamente, politicamente, e o período da Baixa Idade Média, onde a gente vai ter o desmantelamento dessas organizações sociais. Então, vão ter vários eventos que vão fazer com que essas organizações sociais vão mudando. Então, é uma parábola, por isso que é a Alta Idade Média, que é a organização, e a Baixa Idade Média, que é o final. E o declínio, né, basicamente. Aí, a gente tem vários impérios, vários. Bom, a gente estuda basicamente a parte relacionada à África, ao Oriente Médio e à Europa, mas a gente também pode estudar a Ásia, tem muitas outras organizações sociais ali, mas o que a gente estuda mais é o que cai no vestibular. E a gente vai começar pelo Império Bizantino, porque ele é o que resta, é a continuidade do Império Romano, que foi desmembrado, que vocês viram na última aula. O Império Romano, ele se divide, basicamente, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Bizantino é o que resta do Império Romano do Oriente. Então, toda a região, já vou até atrás do mapa, cadê? Toda a região aqui onde está perto onde seria a Turquia, a região do Oriente Médio em si, é o que resta do Império Romano do Oriente, que vira o Império Bizantino. Como a gente sabe, é uma continuação do Império Romano, basicamente, então ele mantém toda aquela cultura helenística. Inicialmente, a capital é Constantinopla, então a capital do Império é Constantinopla. A gente tem como uma continuidade do Império Romano aquelas coisas associadas à cultura sendo majestosas, eu até coloquei aqui de uma forma resumida. E o que é importante vocês lembrarem desse período é o Império do Justiniano, que ele foi o maior imperador do reino, ele tenta recuperar todo o território que era do Império Romano, ele não consegue. E depois do fim do Império do Justiniano, a gente só tem período de declínio. Ele é o período máximo possível da Alta Idade Média do Império Bizantino. E ele que reformula a capital, que dá o nome de Império Bizantino. E o que é importante também lembrar é a relação com a igreja do próprio império, que a gente vai ter o que a gente vai chamar de cisma do Oriente. Mas antes de falar da cisma do Oriente, eu vou falar do evento do Césaropapismo, que é um evento associado necessariamente a reinos católicos, então reinos associados à Igreja Católica, onde a gente tem uma relação onde o rei ele também vai ter uma função religiosa, então ele vai também escolher cargos da igreja, ele vai tomar decisões associadas à igreja, isso vai gerando alguns conflitos com a igreja papal. E por causa disso, a gente vai ter a cisma do Oriente, onde a igreja e o Império Bizantino eles se rompem, cada um tem a opção de ir para um lado, porque o Império Bizantino ele tem uma organização social diferente associada à igreja. Então, eles começam a discordar de algumas coisas da Igreja Católica, que já é lá no período da Reforma, inclusive, que um pouquinho, na realidade, antes da Reforma. Então, a gente já tem aí, quando se inicia a Baixa Idade Média, uma certa um descontentamento com a igreja de uma forma generalizada, e acontece também no Império Bizantino, onde tem a cisma, esse rompimento do Império Bizantino com a Igreja Católica, que tinha sede em Roma, e se cria uma Igreja Católica nova, que vai ser a Igreja Católica que vai preponderar em toda a Ásia, que é a Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Católica do Ocidente, ela preponderou a Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, que seria a igreja onde tem a sede do Papa. A igreja ortodoxa, ela, nesse momento, né, a sede é em Constantinopla. E aí a gente tem a queda de Constantinopla, que se dá pelo avanço e
formação do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, gente, eu não vou abordar ele aqui, ele se forma aqui na Idade Média, mas vocês vão ver ele um pouquinho mais para frente, provavelmente com o Vítor, tá? Mas basicamente ele que causa com toda a formação social da Idade Média, ele que acaba com alguns impérios, ele que faz com que os católicos iniciem as cruzadas, mas é um império que vai crescendo, vai tomando aos poucos o Império Romano do Ocidente, que tinha se tornado o Império Bizantino. E aqui e Constantinopla cai por causa disso. A gente sabe que toda a Idade Média, o período da Idade Média, ele é organizado de acordo com a ascensão, o início do Império Bizantino e o fim dele. Então, quando a queda de Constantinopla, a gente está falando de lá do fim do Império, da Idade Média em si. Não é necessariamente... tudo que eu estou falando para vocês aconteceu basicamente ao mesmo tempo. E a queda de Constantinopla, em específico, foi no fim da Idade Média. Além disso, a gente teve o Império Franco, que eu já vou até para o mapa, que foi um império onde seria mais ou menos a região da França, que topou uma parte onde seria a região também da Alemanha, hoje, né? O que é importante lembrar é o reino de Carlos Magno. Ele foi o maior imperador do Império Franco, porque ele trouxe a possibilidade do renascimento carolíngio. Carolíngio seria associado à dinastia carolíngia, que é a dinastia de Carlos Magno. O renascimento carolíngio foi importante porque ele trouxe alguns valores associados, ainda mesmo no período da Idade Média, alguns valores associados aos valores clássicos, tem a valorização da educação, da arquitetura, das artes. Então, por isso, o renascimento, né? A gente tem um renascimento desses valores associado à cultura. Então, foi um período digamos, de diversas... de desenvolvimento científico, desenvolvimento artístico. E aí, quando Carlos Magno morre, inclusive a extensão do Império chega no seu máximo no período do Carlos Magno, quando ele morre, ele vai ter uma divisão entre seus filhos, vai ter um desacordo ali, uma certa instabilidade interna no reino, e aí eles vão assinar o Tratado de Verdun, que é a divisão do Império entre os seus 3 filhos. Essa divisão vai ser para o reino do Carlos Calvo, o reino do Lotário e o reino do Luís Germânico. A parte desse Luís Germânico vai ser o que vai se tornar o Sacro Império Romano Germânico. Então, a gente tem aí um momento que vai começando a se dissolver os reinos e os poderes locais começam a tomar força. E aí o Império Franco acaba sendo levado ao fim por causa dessas crises internas e principalmente por causa da força dos senhores locais, que vão ser os senhores feudais mais para frente. Além disso, tem o Sacro Império Romano Germânico, que aqui eu também só falei por cima, porque ele tem uma parte importante comercial no norte, e basicamente antes ele era diversos ducados, principados, ele era totalmente dividido, e aí esse Otton o Grande vai unificar o território e criar o primeiro Reich. Vocês já ouviram falar esse nome? O terceiro Reich vai ser o Reich do Hitler. O segundo Reich é o império da unificação alemã, quando a Alemanha se torna um país. Mas o primeiro Reich é esse momento que o Império Germânico se torna unificado por um tempo, e ele vai ficar unificado até as expansões napoleônicas. Tá? E aí também é outro império desse período na Idade Média. Além disso, a gente tem esses estados independentes na Itália, na Península Itálica, que são também, eles são descentralizados, são vários reinos, são vários ducados, principados, e a gente tem também repúblicas, como a República de Veneza. E são bem importantes porque eles estão situados numa região bem estratégica do Mediterrâneo, então são ótimas cidades comerciais, eles são pontos comerciais muito importantes, onde a gente tem feiras, são pontos onde os navios que vinham de lá do Oriente paravam para fazer a comercialização com a Europa, ou paravam para depois ir para outro lugar, ou paravam para fazer a comercialização com o norte da África. Então, então eram lugares extremamente estratégicos, por isso que depois vocês viram na aula, vai levar o renascimento comercial principalmente renascimento comercial e, consequentemente, também ao renascimento cultural na Península Itálica. E aí a gente também tem o Império Árabe Muçulmano, que é um império um pouco mais peculiar, diferente do que a gente está acostumado a ver na Europa, o que a gente tem mais contato, que foi um império que está associado necessariamente à expansão religiosa muçulmana. Só também um parênteses, eu coloquei o Império Árabe Muçulmano. Hoje em dia, a gente
quando a gente fala Império Árabe Muçulmano, é porque saiu da Península Arábica, né, são civilizações árabes. Então, árabe é uma categoria etnolinguística, como, por exemplo, latim. Português é uma língua latina. Então, são vários povos de línguas árabes. Só que, mais para frente, a gente vai ter uma mudança que vão ter vários povos que não são árabes, como os africanos, que se tornam muçulmanos. Então, a gente tem essa... Muçulmano, árabe é uma categoria etnolinguística, e muçulmano é associado à religião, ou islâmico, isso é associado à religião. Então, voltando para o conteúdo, o império ele foi expandido junto com a própria expansão cultural do Islã. Então, como que isso aconteceu? Para quem não sabe, quem nunca teve contato, a religião muçulmana, ela tem como profeta Maomé. Acho que eu coloco ela aqui em algum lugar, não sei. Calma aí. Maomé é o profeta de Alá. Como a gente sabe, as 3 religiões monoteístas surgem ali na Península Arábica, que seria o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. As 3, elas têm 3 profetas diferentes entre si, mas elas creem em um único Deus, elas creem em literaturas baseadas na literatura sagrada, só que cada uma, basicamente, acredita em algumas partes dela, no caso dos islâmicos, é o Corão. Eu coloquei alguns conceitos para vocês entenderem o mundo árabe, porque é uma coisa que normalmente a gente não tem muito contato, é importante a gente saber. E o Império Islâmico, ele surge com a religião. Então, como que é esse processo? Maomé era o profeta de Alá. A ideia é que Maomé unificou as tribos, que existiam diversas tribos na Península Arábica, cada uma ela era independente de si. Maomé unifica essas tribos em torno da religião que viria a ser o Islã. Aí, quando Maomé morre, se inicia a expansão da religião islâmica por toda a Ásia, por toda a África e uma parte da Europa. E como que foi feita essa expansão? Ela não é uma expansão necessariamente só militar, foi uma expansão cultural. Assim como, por exemplo, o cristianismo, quando chegou em Roma, foi um processo de conversão de muitas pessoas, dos povos que tiveram contato com essa religião e se converteram. Foi um processo gradual. Da mesma forma foi a expansão islâmica, onde, através das rotas comerciais aqui no norte da África, que aqui está essa mancha, a gente tinha diversas rotas que já existiam há anos, né, no Saara. O Islã ele começou a ser difundido e muitas pessoas se tornaram, aos poucos, foram islamizadas, elas foram se convertendo. Alguns impérios da África, eles se tornaram islâmicos de uma forma gradual, ao ponto que, em algum momento, um imperador se tornou islâmico e aí a religião principal, né, do império se tornou o Islã. Outros foram, de fato, militares, como, por exemplo, aqui na região da Península Ibérica, né, onde é Portugal e Espanha, foram conquistas militares que fizeram com que essa região se tornasse islâmica, e aos poucos o povo também, teve, enfim, foi uma expansão cultural, ao mesmo tempo que também houve expansões militares. Uma coisa que é importante ressaltar, vou passar a lista de novo aqui, que pediram, só um minuto. Pronto. Uma coisa que é importante ressaltar é que o Império Islâmico não é, por exemplo, igual ao Império Bizantino, onde a gente tinha uma capital, que ela era centro do Império, e o resto era fruto da expansão. O Império Islâmico, ele era composto por diversos califados. Os califados eram reinados, né? O califa é um rei. Então, ele é unificado pela questão cultural e religiosa. Eles têm integração, tem hierarquias entre as cidades, mas não é, por exemplo, igual o império que a gente está acostumado, onde tem o centro, onde fica o imperador, e aí o resto basicamente faz parte desse império. Não, é formado por diversos califados. Foi um império gigantesco. Ele trouxe também muitos avanços científicos associados à matemática, associados à medicina. E também trouxe uma miscigenação cultural muito grande, uma vez que miscigenou várias culturas africanas, várias culturas asiáticas, chegou até a Índia, né? Enfim, aí eu acho que sobre isso, essa parte, para vocês entenderem o mundo árabe, é mais para vocês terem esse contato, né? Aqui eu falo sobre a questão
de como que são os preceitos do islamismo, que é bom vocês entenderem. Inclusive, a gente está no mês do Ramadã, para quem não sabe. Atualmente é o mês do Ramadã, que é o mês sagrado para os islâmicos. E se vocês não tiveram muito contato com culturas islâmicas, com pessoas que são da religião muçulmana, porque muito do que a gente aprende aqui no Ocidente sobre a cultura islâmica é muito, muito deturpado. Então, tenham contato, às vezes pela internet, uma pessoa que segue no Instagram, até se vocês quiserem depois eu coloco alguns Instagrams que eu sigo, que é interessante vocês terem contato com pessoas da área que falam sobre esses temas associados à liberdade no Islã, porque a gente tem muito pouco contato. Enfim, o Império Islã também foi islâmico. Ele vai também sendo comido aos poucos pelo Império Turco Otomano e também ele vai sendo diminuído aos poucos, né? Mas a religião ela vira oficial em vários países da África, em vários no Oriente Médio também, né? Como vocês sabem. E se torna também uma das maiores religiões do mundo por causa dessa expansão. Mas como império de fato político, ele vai perdendo espaço para a expansão turco-otomana e, por exemplo, também para a restauração ibérica na região da Península Ibérica. Além disso, eu coloquei aqui os reinos da África Antiga. O que a gente chama de África Antiga é antes da expansão islâmica. Então, são vários reinos comerciais aqui na região do norte, né? O reino de Mali, Gana, o Egito vocês já viram, Cartago, inclusive, vocês viram também na aula passada com o Vitor, o reino Yorubá, eram reinos aqui em cima muito gigantescos e associados ao comércio, eram reinos comerciais. No sul, eram reinos mais associados à agricultura, eram reinos grandes também. A gente tinha uma maior quantidade de etnias tribais no sul do Saara. Acima do Saara, a gente tinha mais impérios grandes, gigantescos, mas no sul também tinham impérios enormes. Eu não vou também entrar em específico sobre a parte da África, da África Antiga, porque o que está mais a ver com esse conteúdo é a parte da África medieval, né, que está mais associada à expansão islâmica, que eu já expliquei, embora eu fale de novo aqui. E o que é importante saber deles, na realidade, principalmente associado aos reinos do norte, é a associação com o comércio, as rotas que existiam aqui no norte do Saara, que ligavam todos esses impérios, desde sempre tiveram contato com as civilizações da Europa e com as civilizações do Oriente. No sul, o contato era menor. Então, por isso que são sociedades um pouco menos estudadas, inclusive, porque boa parte delas não tinham escrita e a tradição da cultura dessas civilizações, elas eram orais. Então, tradição oral é uma coisa a ser estudada, mas ela dificulta um pouco mais o estudo dela e acaba mal caindo no vestibular. Aí, além disso, a gente tem a questão da formação do sistema feudal, que eu chego que o sistema feudal foi um sistema associado à Europa, necessariamente, principalmente ao ocidente da Europa. Então, a região onde fica a França, uma parte da Alemanha, a região onde fica a Espanha. Então, como que ele era? Por causa das diversas invasões, as questões internas, as crises, as pessoas vão começando a se organizar, irem morar perto de castelos, irem morar perto de senhores que possibilitam a proteção dessas pessoas, e aí, ao mesmo tempo, vai se criando uma relação de troca, porque uma vez que esse senhor está fornecendo proteção, essas pessoas vão fornecer lealdade, serviços a elas, né? E aí, aos poucos, essa organização social vai se formando, que vai ser o modo de produção feudal, que a gente chama, né? Uma organização social feudal, onde as pessoas onde as relações sociais são baseadas na proteção, na lealdade, na questão agrária e um poder descentralizado. Aí é que eu coloquei para vocês o que é o colonato e o comitatus, que são instituições sociais, basicamente, é um sistema, basicamente, que organiza as sociedades nesse período. Então, o colonato é uma coisa que veio de lá, da sociedade romana, que já existia e se manteve no período feudal, onde as pessoas se prendem à terra. Então, uma vez que o senhor ele fornece proteção para essa pessoa, ela está presa àquela terra, a trabalhar naquela terra, ela se torna uma serva. Mas lembrando que servidão é diferente de escravidão. E a questão do comitatus, que é
a relação também baseada na lealdade e na honra. A lógica de, por exemplo, por que uma pessoa não sai daquela terra se ela se prende ao Senhor? Nem existia, porque esse comitatus, que é essa lógica social de lealdade e de honra, não permite, porque você não vai sair da sua terra, senão você vai estar rompendo com a sua honra, com a sua lealdade que foi proposta. E aí até coloquei Game of Thrones de exemplo, para quem assistiu, ou outros filmes, onde a gente tem pessoas que, por exemplo, são leais a uma casa X, né? Sou leal aos Lannisters, aos Targaryen, nesse sentido de que você se prende a essa terra e a esse nome. Então, é uma relação de troca, né? Então, a lealdade é um ponto muito forte, muito importante nesse período da Idade Média. E aqui eu também falo sobre a igreja e o rei, que a igreja também é um ponto, uma instituição que ela organiza a sociedade feudal de uma forma marcante, porque toda a igreja, quer dizer, a igreja ela está dentro do feudo e ela organiza a forma das pessoas se vestirem, de agirem, os impostos, a política. Então, a igreja também é uma instituição extremamente forte no período da Idade Média. Ela é uma, quando vocês pensarem da Idade Média, necessariamente tem que pensar em igreja também, no sistema feudal. Ela organiza a forma que as pessoas vivem. E o rei também, ele vai perdendo um poder ali, mas ele não deixa de existir. Então a gente tem reinos ali, só que o rei, ele não era, ele não passava de um senhor, entre aspas, né? Não é só um senhor, porque ele é um rei, só que ele acabava sendo um senhor, um suzerano, que eu já vou explicar, de outros senhores. Então, ele não pode simplesmente chegar num feudo e mandar na população, nos camponeses desse feudo. O senhor daquele determinado feudo é responsável pela organização, administração e normas de um feudo. Então, o rei, ele acaba perdendo poder sobre as pessoas. Então, as pessoas, elas devem satisfação, elas devem trabalho, tudo para um determinado senhor e não para um rei mais. Então, existe uma questão do poder ser descentralizado e tem um aumento do poder local, que são os senhores. A suzerania e vassalagem é uma relação entre senhores. É bom, importante lembrar. Porque é um suzerano, que vai ser um senhor, que vai ceder uma terra para um vassalo, que vai ser senhor dessa terra, mas ele vai também jurar fidelidade. Lembra que eu falei da questão da fidelidade, da honra, ser bem importante? Então, todas as relações sociais são baseadas nisso. E o vassalo, ele vai jurar fidelidade, vai receber terra de administrar essa terra, que vai ser o seu feudo. Então, existe essa também questão de uma hierarquia da nobreza e principalmente uma hierarquia entre esses senhores. E o vassalo, ele tinha total autoridade sobre a terra que ele recebia. O senhor que é suzerano dele não pode intervir. Só que se o vassalo também não jurar fidelidade, ele perde essa terra, ele acaba sendo derrubado e por aí vai. Então, ele tem que manter a questão da fidelidade e da honra associada ao seu suzerano. Aí tem a cerimônia de homenagem, que é a cerimônia que torna um vassalo sendo vassalo, suzerano sendo suzerano, que é o que todo mundo lembra, que é aquela cerimônia onde o vassalo beijava a mão, beijava a boca, beijava o pé do senhor, jurando fidelidade, se colocando como se fosse, não inferior, né, mas como se ele devesse tudo, como se o seu suzerano fosse, eu ia falar o seu senhor, de fato é o seu senhor, mas que ele está se sujeitando, né, o seu suzerano de uma forma completa. Então, essa cerimônia que torna um senhor suzerano de outro que é vassalo, se chama cerimônia de homenagem. Aí eu quero ressaltar que tinha um professor que falava isso, nunca saiu da minha cabeça, que um feudo não é só uma fazenda, não é uma fazendinha ali que tem alguns hectares. Um feudo podia ser gigantesco, podia ter um feudo do tamanho de um estado, de uma cidade inteira de São Paulo, por exemplo. O feudo era gigantesco. Aqui eu coloquei uma imagem que é bem reduzida de um feudo, mas o feudo ele era enorme, gigantesco. E a gente tinha o castelo, né, do senhor, onde ficava a nobreza, tinham várias casas, era uma região associada, que era cheia de muros, né? A questão do muro é uma coisa bem importante, porque tem a ver com a proteção externa, né, das guerras e etc. Aí a gente tinha as plantações, que eram terras comunais, o manso senhorial, que era tudo destinado para o senhor, os servos, né, os camponeses, eles tinham que trabalhar um dia, pelo menos, um determinado tempo, nas terras do senhor, que isso daí era obrigatório. Tinha a igreja, que ela fazia parte da organização social, a gente tinha as casas, né, as aldeias, onde ficavam os servos e etc. Tinha os moinhos,
Nesse período, um parênteses importante, a gente tem o desenvolvimento de diversas técnicas agrícolas, como moinho, forno, que não existia, aragem de terra, rotação de cultura. Então, eles acabam fazendo com que essa organização social acabe desenvolvendo técnicas agrícolas que vai trazer uma maior produção, né, uma maior produtividade. Então, essa organização ela é reduzida, mas um feudo não é uma fazenda, não esqueça. Aqui eu falo da divisão do feudo. A sociedade feudal, ela era a clássica pirâmide, que ela já existia, essa não é uma coisa nova do período feudal, só que aqui a gente tem essa parte importante, que é o clero, que é associado necessariamente à instituição da Igreja Católica. Claro que dentro de cada classe tinha hierarquia, então um servo é um servo, um escravo era um escravo nesse período. Existiam escravos, só que não eram associados ao feudalismo e não necessariamente à instituição feudal, né, na relação feudal. Então, a sociedade piramidal, onde a gente tem associada ao trabalho, então a gente tem o clero, que são os que oram, a nobreza, os que guerreiam, e o resto, que seria o terceiro estado, que a gente vai chamar assim depois, que são os que trabalham. Então, era uma sociedade que também não tinha mobilidade social, ela já existia, então, uma coisa lá da antiguidade que vocês já conheciam, está associada ao trabalho, você não tem mobilidade social. Então, você não pode, não tem interação entre as classes. Um nobre não pode casar com um camponês. O clero, ele era normalmente composto por membros que já foram da nobreza. Então, você que era camponês não poderia se tornar do clero, com raríssimas exceções. Mas, normalmente, uma pessoa que fez parte do clero é um nobre que foi se dedicar à vida religiosa. Daí a gente tem os impostos, que eu falei, que são essas relações associadas ao trabalho, eu falo impostos, mas não necessariamente impostos no sentido de você tirar do teu bolso e ter que pagar o senhor. Porque na realidade, ó, por exemplo, as banalidades eram imposto, que era o imposto sobre o uso das técnicas. Então, moinhos, fornos, e as coisas que eram do feudo. Então, tudo aquilo era de um senhor. Não existia o conceito de propriedade privada, tá? Mas aquilo era de um determinado que era de um senhor. Aquela terra era do senhor, mas não é que era propriedade privada dele. Eu vou já explico essa diferença. Mas a banalidade era imposto sobre o uso dessas técnicas, né? A corveia era um trabalho servil obrigatório de um determinado tempo estipulado local, de uma forma local, para trabalhar nas terras senhoriais. Então, um dia na semana, 2 dias na semana, você tem que trabalhar nas terras do senhor. O dízimo é o valor adotado que a gente conhece até hoje, que é o 10% do valor total produzido, pago para a igreja. Então, não era necessariamente em dinheiro. Às vezes era em produtos, era em quantia de produção agrícola. E a talha, que era uma parte do que você produz nos campos abertos, que eram os campos comunais de todo mundo podia acessar, era uma parte que ia necessariamente para o senhor, além das terras do senhor, né? A economia feudal ela era pouco produtiva, no sentido de que ela não era. A gente tinha um aumento da produtividade relacionada antigamente, só que não era uma produção em massa que permitia um aumento demográfico ou coisa do tipo. Ela era autossuficiente. Então, tudo que eles produziam ali, eles comiam. Eles não raramente precisavam ir nas feiras, que eu vou explicar, mas a gente tinha também as feiras onde eles vendiam os excessos, né? Os excedentes, esqueci a palavra. Mas basicamente elas eram autossuficientes, então isso permitia com que não tinha tanta interligação entre os feudos, eles eram mais fechados em si. E o comércio ficava em segundo plano em cidades, existiam poucas cidades de fato que não eram associadas a um feudo. Né? Aí a gente tem as corporações, que eu já vou explicar mais para frente. E as feiras, como eu falei, a comunicação ela era difícil, cada feudo tinha uma organização própria, impostos, moeda própria. Mas em alguns, periodicamente, existiam algumas feiras, e existiam cidades específicas para essas feiras, e, por exemplo, as cidades na Itália, elas tinham muitas feiras, né? Porque eram pontos de intersecção comercial. Aí é que eu falo sobre a cultura medieval para diferenciar o período da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. O período da Alta Idade Média associado mais à igreja, então aquela lógica de Santo Agostinho, né? Além do latim como cultura erudita, conhecimento científico árabe também tem muita influência, mas, por exemplo, na cultura
feudal, a gente tem basicamente uma associação necessariamente à igreja. E a cultura da Baixa Idade Média, a gente tem essas mudanças que vai ser associadas ao Renascimento e as cruzadas que a gente já vai falar. E aí o declínio da Idade Média é basicamente por diversos fatores. Então a gente tem os renascimentos, que eu vou falar daqui a pouco, mas o ponto mais importante são as cruzadas, que eram várias expedições para recuperar a cidade de Jerusalém. Como eu falei para vocês, o Império Turco-Otomano vai causar com esse período, porque além deles derrubar diversos impérios do período, o Império Turco-Otomano vai tomar a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas que a gente conhece, e vai impedir o acesso. Isso é um ponto importante. Então, as peregrinações ficam proibidas. Óbvio que a igreja se revolta contra isso e ela começa a organizar, junto de diversos reis, diversos senhores, expedições militares para recuperar a cidade de Jerusalém. Então, fazem parte diversos reinos, diversas pessoas, enfim. Então, acontecem 8 cruzadas, que vão várias. Tem cruzada de senhores, cruzadas de crianças, cruzadas de mulheres, porque eles acreditam, tem toda essa questão associada à religião, que eles acreditam que se eles mandarem, por exemplo, as crianças, elas vão ser salvas, e eles vão conseguir recuperar Jerusalém, mas foram todas fracassadas. Tem uma que consegue recuperar Jerusalém. Só que o ponto importante é que isso faz com que é uma crise, né? Porque muitas pessoas são mandadas para ir embora para o Oriente e não voltam. Então acaba que perde também financeiramente, gera uma crise financeira muito grande. Além disso, a gente tem a reativação maior, né, que já existia uma interligação entre o Oriente e o Ocidente, mas tem uma interligação ainda maior das rotas comerciais para o Oriente. Elas já existiam, claro, só que para a Europa em específico elas estavam um pouco mortas, né, um pouco apagadinhas, porque o comércio ali não tinha tanta importância. E esse comércio vai voltar a ter força. Além disso, a gente tem o conflito entre reis e igrejas no período da Baixa Idade Média, onde eles começam a se estranhar em vários lugares. Aí a gente tem alguns exemplos aqui. Lembra da cisma do Oriente que a gente viu no Império Bizantino? Foi um exemplo. Só que ela foi um pouco antes desse período genérico na Europa. Caramba. Então a gente tem a querela das investiduras, que é uma coisa que dura pra cacete. Que é onde tem esse Papa, que ele reforma a igreja, proíbe casamento de padres, e aí o imperador do Sacro Império Germânico entra em conflito, e ele faz o Papa fugir de Roma, eles começam, tipo, um ameaça o outro, né? E tem a cisma do Ocidente também, que outro Papa, no caso, ele começa a entrar em confronto com o rei Felipe da França por causa de poder. E aí o Felipe prende o Papa, olha a treta, ele nomeia outro Papa, só que aí depois ele solta o Papa, enfim, tem esses conflitos que vão acabando separando ali umas lógicas associadas à igreja e ao Estado real. E também a gente tem outras crises, então a grande fome, por causa também associada às cruzadas, escassez de comida, a gente tem uma maior população, por causa das cruzadas também chega a peste negra na Europa, porque isso como reativa as rotas comerciais, a peste negra que vem da Ásia, que quem não lembra é a peste bubônica, que vem do piolho do rato. Ela mata, tipo, muita gente. Eu esqueci a porcentagem da população no mundo que ela matou, mas se a gente está num caos atual, na pandemia do coronavírus, vocês não devem nem conseguir imaginar o que é uma peste negra, porque matou muita gente, mas muita. Foi a maior peste de toda a história registrada. Além disso, tem a Guerra dos 100 Anos, que está acontecendo na Europa, entre a França e a Inglaterra, pelo trono francês, basicamente. Isso vai desgastando aos poucos esses diversos poderes. E além disso, a gente tem uma coisa que eu já vou mudar. E tudo isso vai desgastando toda essa organização feudal, esses impérios que existem também, que vai fazer com que mude toda a estrutura social. E aí eu vou falar sobre essas mudanças no Renascimento. Deixa eu ver se já mudou. Foi. Calma. Jesus, está acabando o meu tempo e eu ainda tenho a aula de Renascimento inteira para falar. Tá tudo bem. Mas vamos lá. Então a gente tem os renascimentos. Primeiro a gente tem o renascimento comercial,
que como eu falei para vocês, por causa das cruzadas, também por causa da maior produção agrícola que a gente tem, permite os excedentes, permite as trocas comerciais nas feiras, os comércios vão se reavivendo, não sei se essa palavra existe, as cidades vão começar a crescer esses locais que a gente chama de burgos, e quem vive lá são os burgueses, eles não têm relação com os feudos, então as relações feudais que a gente estudou aqui, elas não existem num burgo, então isso possibilita uma certa liberdade para outras coisas. Além disso, as pessoas começam a existir um êxodo rural, as pessoas vão mudando do campo para as cidades, e as cidades vão começar a aumentar. E aí, na cidade em específico, o comércio não é igual ao que a gente conhece hoje. A gente tem as corporações de ofício. Então, vou falar de uma forma genérica. Eles basicamente têm hierarquias, eles têm controle de produção, controle de como as coisas são produzidas, para quem vende, como que é vendido, enfim. É um controle bem maior do comércio nesses burgos, nessas cidades. Então, como que era? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma fábrica de sapato. Era tudo artesanal nesse período, tá bom? Aí vamos lá produzir uma manufatura associada ao sapato e vários comércios de sapato aqui da Europa tem a corporação de ofício do sapato. Então, eles vão determinar o preço que eu vou vender, como que eu tenho que produzir. Então, eu não posso produzir o sapato como eu quero. Vai ter uma norma, um padrão de produção que especializa. Então, por causa disso, a gente precisa de artesãos especializados. Eu não posso vender ao preço que eu quiser. Então, essa coisa do livre comércio, a concorrência também não que não existe, mas no sentido de que é controlado. Então, não é um comércio como a gente conhece hoje, é um comércio um pouco mais específico. E o ponto importante disso é que eu quero que vocês lembrem disso, porque quando a gente vai ter Revolução Industrial, essas relações sociais vão mudar. Exatamente porque antes a gente precisa de um trabalhador especializado, agora não, porque as máquinas na Revolução Industrial, qualquer um pode trabalhar na fábrica que produz sapato. Antes, um artesão demorava horas para fazer um sapato, agora o sapato é produzido mais rápido. Antes, um artesão fazia 100 sapatos por dia. Agora não, uma máquina na Revolução Industrial faz 100 mil sapatos por dia, o que vai baratear, então vai mudar as relações de trabalho. Então lembrem disso quando vocês forem estudar a Revolução Industrial, porque está diretamente associada a essa mudança das corporações de ofício para uma fábrica, tá bom? Mas, enfim, elas que existiam desde o período toda a Idade Média, né, nas cidades, nas feiras, etc. E, aos poucos, também, a gente vai ter as cruzadas enfraquecendo os laços feudais, que eu comentei, e em Portugal, em específico, na Península Ibérica, a gente vai ter o processo da Reconquista, onde os reinos português e espanhóis, que é o reino de Castela, o reino portucalense, condado portucalense, vão começar a expulsar os islâmicos da região, vão conquistar todo o território de novo, e aí a gente vai ter a Revolução de Avis, que é uma crise dinástica, basicamente, sobre quem vai ficar com o reino de Portugal. E aí o mestre de Avis, né, a dinastia de Avis se une com os burgueses, com os comerciantes, que eles vêm nessa unificação e nessa padronização de preços, nesse fim dos poderes locais que dificultam o comércio, uma vantagem, se unem, e aí, através na guerra, na porrada mesmo, um senhor batendo no outro, a gente tem a formação de um Estado moderno. Então, tudo isso, gente, toda essa parte que eu estou explicando para vocês, começa no fim da Baixa Idade Média, lá na Baixa Idade Média, até o período do Estado moderno. Então, são coisas que é um processo que vai acontecendo, que vai fazendo com que essas relações mudem e criem um novo Estado, que eu já vou falar. E a gente tem o Renascimento Cultural, que foi um movimento artístico que acontece na Itália, começa na Itália e se espalha em toda a Europa. E, como eu falei para vocês, as cruzadas reavivam os comércios e a gente tem o renascimento comercial, as cidades. A galera começa a poder enriquecer, então a gente tem os senhores, além dos senhores ricos, né, a nobreza que já é rica, a gente tem burgueses que também podem investir, né, podem acumular algum dinheiro e eles vão começar a investir basicamente na ciência, vão investir em arte, vão investir em poetas, enfim, na parte artística, cultural e científica da Itália. E são esses caras chamados mecenas, o mecenato. Além disso, a gente tem a criação da imprensa, que ela é bem importante nesse período, para disseminar ideias. Então, esses mecenas vão começar a investir nessa galera da cultura, nessa galera da ciência, e aí a gente vai ter o renascimento cultural, que eles contestam valores da igreja. Aqui eu falei dos valores que eles contestam da igreja,
para vocês só terem uma noção do exatamente aonde que eles estão batendo, tá bom? Que são esses valores, o humanismo, né? Onde ele criticava esses estudos tradicionais dos dogmas religiosos. A partir de agora, não, tudo tem que ser associado tem que ter estudos científicos, tem que ter prova, tem que ter observação, não é só um dogma necessariamente. E a gente tem o antropocentrismo, que é a ideia que o homem, na realidade, ele é o centro de tudo. Então, o ser humano, ele começa a se preocupar com a sua individualidade, com seus valores, com as suas vontades. Aqui eu coloquei o heliocentrismo, que é a Terra gira em torno do Sol, porque eu tinha colocado aqui nos valores contestados da igreja a questão do geocentrismo, né, que é o Sol girando em torno da Terra. Então, são alguns valores associados ao que renascem, né, que são valores greco-romanos, valores clássicos que renascem no período renascentista. Daí coloca aqui a arte renascentista, que ela é importante das tartarugas ninjas, né, Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael, e que eu coloquei uns exemplos para vocês verem de alguma arte renascentista, o homem vitruviano, né, que é a proporção perfeita do homem, que o Leonardo da Vinci estava procurando, então ele está estudando o ser humano. Aqui é o renascimento da Vênus, que é uma deusa romana, a Capela Sistina, que Michelangelo tentou, né, dar um migué com a igreja. Lembrando que todos esses artistas, esses cientistas, eles não negavam Deus, não negavam a igreja. Eles só negavam os dogmas. Então, é bem diferente de ateísmo nesse sentido, tá? E a gente tem o renascimento científico, que é a mesma coisa, né? São pessoas que também investiram na questão associada à ciência. Então, nesse ponto ficou muito importante a questão astronômica e física. A medicina também foi muito importante. A gente tem a primeira vez que a gente tem uma autópsia. Nunca tinha acontecido uma autópsia na vida, no mundo, tipo, na Europa, né, medieval. Eles começam a refutar alguns valores, que começam a colocar alguns valores da igreja em xeque. E eu coloquei alguns exemplos, né? Além disso, a gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, maior caos, né, para a igreja. A reforma protestante. A igreja, ela tem alguns valores que começam a ser contestados dentro da igreja. Esse é o ponto importante. A reforma protestante, ela surge de dentro da igreja. Então, são pessoas do clero, principalmente do baixo clero, que começam a indagar a igreja, começam a questionar, falam que a igreja se distancia do cristianismo primitivo, que é o cristianismo de Jesus Cristo, né, o cristianismo da doação, do valor de você se doar a Deus, da fé, e ponto final, que a igreja se tornou corrupta, que a igreja ela virou pecadora, né, como instituição humana. E principalmente a questão das indulgências é um ponto bem importante aqui, onde a igreja vendia contratos que garantiam um lugar no céu. E a gente tem primeiro movimento, é o luteranismo, né, que o Lutero, ele cria as 95 teses de como um fiel deve se portar, e Lutero, ele é perseguido pela igreja, e aí ele começa a escrever mais livros, e vão surgindo igrejas luteranas a partir do seu valor. No Brasil, inclusive, tem vários. Lembrem que sempre que vocês ouvirem protestantismo, são igrejas que são cristãs, tá bom? São cristãs, mas se distanciam da igreja católica. Por exemplo, a igreja evangélica aqui no Brasil, ela é um evento também associado a um protestantismo, que nega a igreja católica, nega valores da igreja católica, mas é cristã, se associa também à Bíblia e etc. A Ana colocou, fora que a igreja também invadia cemitérios e roubava crânios, falando que era do Santo Agostinho, se eu não me... Isso, a igreja vendia várias coisas, tipo, vendia pedaços de ossos de santos, vendia partes do muro de Jerusalém, do muro da Lamentação, que não era, tá ligado? Não tinha nada a ver. A igreja causava nesse período. E aí a gente tem os preceitos do luteranismo, que basicamente se resume em a salvação divina tinha que ser só pela fé, só, ponto. E que ele nega a imagem de santos, e um ponto importante, ele interpreta a Bíblia em outras línguas, o que ajuda a disseminar os valores das suas ideias, né? Então, uma vez que as pessoas, antes a igreja só lia a missa em latim, agora a missa poderia ser falada em outras línguas, isso as pessoas, né, o povo começa a se sentir acolhido, porque eles se sentem mais próximos de Deus, uma vez que eles estão lendo a palavra sagrada na sua própria língua, né? Isso acaba ajudando na disseminação. Além disso, a gente tem o calvinismo. Calvino,
ele foi, ele foi seguidor do Lutero, só que ele criou umas escritas um pouco mais radicais. Então ele falava que não, na realidade, o ser humano, ele sempre foi, ele nasceu depravado. Então a salvação do ser humano não é a gente que define pela fé por nada. Deus sabe quem vai salvar e quem não vai ser salvo. Você não tem como saber disso, quando você morrer, você vai descobrir. Mas a graça quer dizer, a eleição é incondicional. Então, a justiça divina que vai definir quem vai ser salvo ou não. Um ponto que ele fala é a questão do trabalho. Ele fala que o trabalho e as boas ações, elas não vão interferir na decisão de Deus, que ela já é premeditada, mas que o trabalho árduo possa te fazer ser perdoado por alguns pecados, possa permitir uma certa aproximação com Deus. Então, inclusive, tem até estudos, como por exemplo do Weber, que acredita na relação do calvinismo com o capitalismo, que, por exemplo, acontece na Inglaterra. O calvinismo, as igrejas calvinas acontecem muito na Inglaterra, surgem várias dessas igrejas, e o Weber acredita que essa valorização do trabalho, que antes, no período feudal, ele era visto como uma coisa de quem era do terceiro estado, né? Era uma coisa ruim, entre aspas, gente que não nasce com sangue real. A valorização do trabalho vai permitir uma lógica social associada à evolução do capitalismo em si. Além disso, a gente tem a igreja anglicana, que aqui eu coloco aqui a fofoca, coloquei a fofoca para interessar vocês, né? Que o rei Henrique VIII casou com a Catarina do Aragão, que era cunhada, e aí depois ele quis se separar para casar com a dama de honra do casamento dele, e aí o Papa não aceita a anulação do casamento, e aí ele cria essa nova igreja. Mas assim, não é nesse sentido, tipo, o rei ficou com birra porque ele não pôde casar e ponto final, e aí ele criou a igreja própria. Não foi nesse sentido. Existia uma lógica genérica, a sociedade estava insatisfeita, existiam outras igrejas protestantes que começaram a questionar a Igreja Católica. Né? Existiam diversas igrejas calvinistas, existiam diversas igrejas luteranas que seguem as ideias de Lutero, que seguem as ideias de Calvino. E aí, o próprio parlamento, esse período aqui já é o fim da Idade Média, acabou a Idade Média, vocês vão ver com o Vitor. A série Tudors, inclusive, eu assisti, é muito boa, é real, que a Fabiana deu a dica, gente, vai acabar o tempo, quem precisar sair tudo bem, mas eu tô terminando, tá? Onde tem o ato de supremacia. O parlamento, nesse período, ele já tem força, vocês vão ver quando vocês estudarem amanhã, na próxima aula com o Vitor. O ato de supremacia é basicamente o parlamento tornar o rei o chefe da igreja também na Inglaterra. Vai acontecer várias vezes de ficar restaurando o ato de supremacia na Inglaterra, isso vai ser uma treta gigantesca. Mas a questão é que surgem igrejas anglicanas, né? Eu vou mandar, Emily. Opa. Enfim, aí basicamente são igrejas que também são contra, né, os valores da Igreja Católica em si, tem alguns ideais próprios e tem como rei o chefe, como se fosse um papa da igreja na Inglaterra. Aí, por exemplo, a Contra-Reforma. A igreja, ela vê essa reação, ela vê que ela está perdendo força, que a Contra-Reforma, que a reforma está tomando uma grandeza, elas criam, e ela reage, né? Isso lá também, a Contra-Reforma, ela começa aos poucos, lá no período da Idade Média, só que ela vai se estabelecer quando a Idade Média já acabou, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso porque é um processo, como eu falei, que começa lá no fim da Idade Média e continua até o período da Idade Moderna. E a Igreja Católica, basicamente, ela vai criar a Companhia de Jesus, que a gente conhece, os jesuítas. Basicamente, ela cria, na realidade, diversas instituições que vão ser para disseminar valores católicos, que vão ser necessariamente voltados para a catequização. Por que eles criam essas instituições? Porque nesse período a gente já está tendo a expansão marítima, já teve a formação do Estado moderno, já chegaram aqui nas Américas, já chegaram no Brasil, já contornaram a África. A igreja vê que tem vários povos novos para terem contato e fala, vamos disseminar nossos valores nessas novas sociedades. Então, minha voz está falhando, desculpa. Então, ela cria a Companhia de Jesus, que é muito importante para a gente, que vai agir como uma instituição da igreja nos novos... nas colônias que estão sendo criadas.
A gente tem o Concílio de Trento, onde eles reformam alguns valores da própria igreja, como celibato, eles criam seminários, então para você ser padre, eles têm que passar por um curso, eles mantêm a Bíblia lida em latim, eles abandonam, né, a venda da indulgência, então eles tentam reformular dentro da igreja mesmo alguns valores que estavam sendo criticados. Além disso, eles criam um tribunal da Inquisição, também chamado de Tribunal de Santo Ofício, que eles eles criam uma instituição destinada a caçar, investigar, julgar, matar e prender pessoas que são hereges. Então, existe aí uma disseminação, uma reformulação, uma caçada aos hereges e a proibição de disseminar valores. Então, o Tribunal da Inquisição, ele foi imposto em vários lugares na Europa e também nas colônias. Então, aqui a gente teve no Brasil o Tribunal da Inquisição, na Espanha foi um bagulho louco, nas colônias hispânicas. Então, eles perseguiam as pessoas que eram hereges, julgavam todo mundo que estava sendo contra os valores da Igreja Católica em países católicos, claro. Na Inglaterra, a Inquisição mal agiu. Aí, a criação do Index, que são os livros proibidos pela Igreja para impedir a disseminação de valores contra a Igreja Católica, de valores da Reforma. E aí, como resultado, a gente tem, então, desde o fim da Idade Média até o Estado moderno, uma organização de um novo tipo de formação social. Então, a gente tem um Estado centralizado, a gente tem o comércio sendo importante de novo. É claro que a gente tem dentro da Europa o sistema agrário sendo o mais forte, né? Não existe uma industrialização nem nada, mas a gente tem um comércio mundial associado à expansão marítima, que vocês vão ver na próxima aula. Então, a gente tem a centralização do poder em torno do rei, mas a gente também tem eles mantêm alguns valores associados ainda ao feudalismo, como a sociedade feudal e a questão, como eu disse, agrária. Gente, basicamente é isso. Fim. Já vai ter a próxima aula, eu fiquei 1 minuto a mais do meu tempo. É muito conteúdo, se vocês não viram a aula, deem uma lida, porque eu pulei muita coisa, eu tive que falar de uma forma bem sucinta, que é muito conteúdo, mas eu espero que tenha ajudado vocês a deixarem tudo mais claro na cabeça de vocês. Como a Fabiana deu 2 indicações legais, que ela tem um filme maravilhoso sobre a Reforma Protestante, sobre a luta do Lutero, chama Lutero. Fabiana, manda no grupo se você puder. E a série Tudors também é muito boa, eu assisti. É claro que é uma série, tipo, associada a uma série, né? Então, tem várias coisas que eles adicionam, mas é interessante para você entender como funcionava essa relação do rei, da nobreza, da hierarquia, essa lógica da... Porque a série Tudors em específico, ela fala do fim da Idade Média, né? A formação dos Estados modernos. Então é bem interessante também para entender até mesmo a disseminação. Agora tem aula especial, não deixem de ir, porque essas aulas adicionam muita coisa. Eu vi que é sobre racionais, eu adorei. E eu acho que é isso. Um bom fim de semana para vocês. Um beijo.